A família Eastburn era uma família militar que vivia em Fayetteville, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Gary Eastburn foi capitão da Força Aérea do país e conheceu Kate durante a década de 70, casando-se com ela em 1975. Gary e Kate posteriormente tiveram 3 filhas, Cara, Erin e Jana, que na época do caso tinham 5, 3 e 1 ano e 10 meses, respectivamente. Em 1983, a Força Aérea enviou Gary e sua família para a Base Aérea Pope, onde ele serviu como chefe de controle de tráfego aéreo. E em 85, o homem passou por um treinamento na escola de oficiais em Montgomery, no estado do Alabama. E como a família Eastburn estava planejando se mudar para a Inglaterra, para que assim Gary pudesse assumir um trabalho de ligação com a Força Aérea Real, Kate tomou providências para realojar o cachorro da família, Dixie, postando um anúncio no jornal local da cidade. E no dia 7 de maio daquele ano, o sargento do Exército dos Estados Unidos, Timothy Haynes, de 27 anos, respondeu ao anúncio, visitando a casa da família. A família de Timothy possuía um cão da raça Spitz na época, e depois de conversar com Kate, ele levou Dixie embora. Após isso, em 11 de maio de 1985, Kate não respondeu ao telefonema rotineiro de seu marido Gary, e no dia seguinte, 12 de maio, um vizinho preocupado chamado Bob e um policial visitaram a casa da família, onde acabaram descobrindo os restos mortais de Kate, Cara e Erin. Kate havia sido violada e golpeada 15 vezes com um objeto perfurante. Além disso, sêmen foi encontrado em seu corpo. Cara foi perfurada repetidamente no peito, enquanto Erin foi golpeada no peito e nas costas até perder sua vida. Por sua vez, a filha mais nova, Jana, sobreviveu ao ataque, mas estava desidratada e com diarreia. Os detetives Robert Beetle e Jack Watts do gabinete do xerife do condado de Cumberland foram encarregados da investigação e, enquanto vasculhavam a casa, encontraram impressões digitais e fios de cabelo. Um teste com luminol nas paredes e no banheiro principal indicou que alguém havia tentado sem sucesso limpar a cena do crime. Depois de retornar a Fayetteville, Gary Eastburn ajudou os detetives a identificar alguns itens perdidos, incluindo um envelope com dinheiro, o cartão de Kate e um pedaço de papel contendo sua senha do banco. Na primeira noite de investigação, um zelador chamado Patrick Cohn abordou os detetives dizendo que havia testemunhado um homem alto e branco, vestido com jeans, um gorro de tricô e uma jaqueta preta, saindo da garagem do Eastburns carregando um saco de lixo na madrugada de 10 de maio. Segundo Patrick, o homem havia ido embora do local dirigindo um Chevette branco. Com base nesse relato, os investigadores acreditavam que o crime contra os Eastburn ocorreu entre as 20 horas de 9 de maio e as 3 horas da manhã de 10 de maio. E, obviamente, a descrição dada por Patrick foi repassada à mídia local. O homem também ajudou o Departamento de Investigação do estado da Carolina do Norte a produzir um esboço composto do suspeito. Os detetives tentaram obter a ajuda de Jana, mas apesar da menina dar indícios de que tinha visto o criminoso, ela era muito pequena para dar qualquer detalhes do que viu. Porém, uma das pistas mais importantes veio da própria Kate, que havia escrevido ao marido dias antes de sua morte. Ela informou que finalmente alguém havia adotado o cão da família, o Dixie. A pessoa que o adotou era um homem muito simpático que parecia estar apto para tratar bem o animal. E após a cobertura massiva da mídia sobre o caso, o próprio homem se apresentou à polícia. Como dito anteriormente, o homem em questão era Tim Haynes, um sargento de 27 anos, casado e com uma filha de apenas 2 meses. Tim se apresentou à delegacia de polícia em 17 de maio, onde foi interrogado. Quando questionado, Timothy reconheceu que havia buscado o cachorro deles em 7 de maio, mas não havia tido outro contato com Kate, além de um telefonema curto em 9 de maio, discutindo apenas como Dixie estava se adaptando à casa dele. Segundo Tim, ele levou a esposa e a filha para a casa dos sogros na noite de 9 de maio, voltando para casa depois de reabastecer o carro. Além disso, ele também forneceu aos investigadores amostras de sangue, saliva e cabelo, além de impressões digitais e palmares.
Devido à sua grande semelhança com o esboço do suspeito, os investigadores o identificaram como o principal suspeito desde o início. Inclusive, o Patrick Coney o identificou durante uma sessão de fotos, levando à prisão de Timothy ainda naquela noite. Além de Patrick, os detetives utilizaram outras testemunhas e provas. Eles determinaram que o cartão bancário roubado de Kate foi usado 2 vezes, na noite de 10 de maio e na manhã do dia 11, com as 2 transações totalizando um valor de $300. Os investigadores tentaram vincular isso ao atraso de Tim no pagamento do aluguel e às suas condenações anteriores por emitir cheques sem fundo. Além disso, uma testemunha que visitou o caixa eletrônico logo após a segunda transação, em 11 de maio, viu um homem loiro que correspondia à descrição do suspeito. Em seguida, o álibi de Timothy de que ele havia voltado para casa na noite de 9 de maio, depois de deixar sua família na casa dos sogros, foi contestado quando sua ex-namorada, Nancy Mazur, disse aos investigadores que ele havia feito uma visita sem avisar a casa dela. Os detetives também se concentraram no fato dele ter levado uma jaqueta preta para a lavanderia em 10 de maio, e nos relatos de seus vizinhos, eles alegaram que o homem havia queimado alguns itens dentro de um barril na manhã do dia 11. O primeiro julgamento de Timothy ocorreu no condado de Cumberland no verão de 1986. Ele foi representado pelos advogados George Beaver e Billy Richardson. Antes do julgamento, a promotoria ofereceu a Tim um acordo judicial. Ele receberia 2 acusações de homicídio em segundo grau, com pena provável de 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua, mas não receberia a pena de morte. Porém, Timothy recusou o acordo. Durante o julgamento, a acusação apresentou a teoria de que Tim aproveitou a ausência de sua esposa, Angela, para iniciar um relacionamento com Kate, que rejeitou avidamente sua oferta, levando a matá-la e também suas filhas. E para efeito psicológico adicional, a promotoria apresentou ao júri várias fotografias gráficas da cena do crime. Após 10 horas de deliberação, o júri considerou Timothy Haynes culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau, e uma acusação de violação em primeiro grau foi adicionada, com ele sendo condenado à pena de morte. Após sua condenação, ele foi transferido para o corredor da morte da prisão central em Raleigh, na Carolina do Norte. Enquanto aguardava sua execução, o Tim teria recebido uma carta anônima reivindicando a responsabilidade pelo crime. A carta anônima foi carimbada em 8 de julho, data da sentença, e também enviada ao gabinete do xerife. Bom, eu gostaria de chegar até aqui e dizer que esse caso acabou e a sentença foi executada. Porém, não foi isso que aconteceu. Em 1988, o advogado de defesa de Tim, George Beaver, apelou com sucesso da condenação na Suprema Corte da Carolina do Norte, argumentando que os numerosos vídeos gráficos da cena do crime que a promotoria mostrou ao júri os influenciou indevidamente contra seu cliente. Os juízes decidiram por uma margem de 5-2 a favor do réu, concedendo a ele um novo julgamento. De acordo com o advogado, essa foi a primeira vez em que um prisioneiro no corredor da morte na Carolina do Norte recebeu um novo julgamento. Durante essa nova sessão, realizada em abril de 1989, a defesa contestou as testemunhas e as provas da acusação, concentrando-se nos crimes da testemunha-chave, Patrick Coney, que ele teria cometido após o primeiro julgamento. Mas eles também atacaram o testemunho dele de que o tempo na noite do crime estava bom, sendo que um meteorologista e um piloto de helicóptero chamado pela defesa para testemunhar disseram que o tempo estava nublado. Além disso, os advogados desafiaram a testemunha de acusação, que teria avistado Timothy perto do caixa eletrônico. Eles disseram que provavelmente ela havia inventado toda a história, pois de início afirmou que não viu ninguém, mas mudou sua versão na véspera do julgamento. Além disso, eles apresentaram 2 novas testemunhas de defesa, uma entregadora de jornais que alegou ter visto um homem de cabelos compridos dirigindo uma van de cor clara na manhã do dia 11 de março e um adolescente local do bairro dos Eastbournes chamado John Haupaug, que estava correndo perto da casa da família na noite do crime. John se parecia muito com Tim e também usava trajes semelhantes ao dele naquela noite.
Além disso, a defesa apresentou pegadas, sangue e amostras de cabelo que não correspondiam ao seu cliente ou às vítimas, alegando também que a jaqueta de Tim havia sido testada para provar que não havia manchas de sangue. Timothy também prestou depoimento durante o novo julgamento e, após 3 semanas e 2 dias de deliberação, o júri o absolveu de todas as acusações. Enquanto tudo isso acontecia, Gary Eastburn mudou-se com sua filha sobrevivente, Jana, para uma base da Força Aérea dos Estados Unidos ao norte de Londres, no ano de 88, assumindo um papel de ligação com a Força Aérea Real. Posteriormente, Gary conheceu e se casou com a enfermeira inglesa no ano de 1991, que se tornou a madrasta de Jana. Depois de se aposentar da Força Aérea, ele trabalhou no exterior por vários anos antes de retornar aos Estados Unidos, estabelecendo-se em Washington. Após ter sido absolvido, Timothy Haynes alistou-se novamente no exército e foi promovido ao posto de sargento. Ele serviu no Iraque durante a Operação Tempestade no Deserto e na Somália. Tim recebeu vários prêmios e elogios por seus serviços, e em 1998, Timothy e sua família mudaram-se para Fort Lewis, em Washington, onde ele se tornou o chefe dos escoteiros da tropa de seu filho Andrew. Já no ano de 2004, Tim se aposentou do exército com o posto de sargento e encontrou trabalho em uma estação de tratamento de resíduos. Porém, em maio de 2005, o capitão Larry Trotter, do gabinete do xerife do condado de Cumberland, participou de um seminário para detetives sobre técnicas avançadas de inteligência criminal, que discutiu exatamente os assassinatos da família Eastburn como um estudo de caso. Depois de conversar com o jornalista Scott Wisnan, que cobriu os julgamentos do caso, Larry descobriu que os detetives haviam extraído o sêmen do corpo de Kate. E como os testes de DNA ainda estavam em seus primórdios na década de 80, os investigadores não puderam testar a amostra. Porém, Larry testou o sêmen no laboratório criminal do Departamento de Investigação do Estado da Carolina do Norte, em Raleigh, e em junho de 2006, o teste determinou que a amostra tinha uma enorme probabilidade de pertencer a Timothy Haynes. Larry compartilhou os resultados com o promotor distrital do condado de Cumberland e Robert Beatle, o detetive que participou da investigação em 85, e Robert contatou Gary Eastburn, o informando da notícia. Embora a cláusula de dupla incriminação da Quinta Emenda proíba novos julgamentos após absolvições, a doutrina da dupla soberania da Constituição dos Estados Unidos permite que um réu julgado e absolvido em um tribunal estadual seja julgado novamente em um tribunal federal. Além disso, o Código Uniforme de Justiça Militar permite que militares julgados em tribunal civil sejam levados à corte marcial. Então, a pedido do gabinete do xerife do condado de Cumberland, o tenente-general John R. Vines, comandante em Fort Bragg, concordou em chamar o aposentado T. Haynes de volta ao serviço como pretexto para acusá-lo dos assassinatos da família Eastburn, com base nas novas evidências de DNA. Devido a isso, no dia 26 de setembro de 2006, Timothy foi chamado de volta ao serviço militar e retornou a Fort Bragg no mês seguinte. Já em agosto de 2007, o comandante ordenou que ele fosse levado à corte marcial por 3 acusações de homicídio premeditado. Mas é claro que o homem apelou dessa decisão, mas seu pedido foi negado. Então, de 2008 a 2010, ele seguiu apelando de todas as formas que podia. Porém, a corte marcial dele começou em 17 de março de 2010 e durou 3 semanas. Para a corte marcial, Tim recrutou os serviços do advogado militar Frank Spinner e de outros 2 advogados. A acusação foi representada pelos capitães do exército Matt Scott e Nathan Ruff. O coronel Patrick Parrish presidiu o processo da corte marcial, enquanto um júri de 14 oficiais militares e suboficiais foi convocado. Durante o julgamento, a acusação concentrou-se nas provas de DNA, com os relatos de testemunhas oculares anteriores como provas corroborativas. A equipe de defesa argumentou que as pegadas, sangue e amostras de cabelo encontradas na cena do crime não correspondiam a seu cliente ou às vítimas. Além disso, sugeriram que as evidências da cena do crime haviam sido contaminadas. Em resposta às evidências de DNA,
Spinner sugeriu que seu cliente havia feito sexo consensual com Kate antes dela ter sua vida ceifada. E após 3 horas de deliberação, no dia 3 de abril de 2010, o júri considerou Timothy culpado por unanimidade. E em 15 de abril de 2010, o júri recomendou que o homem fosse condenado à pena de morte. Além disso, ele foi rebaixado ao grau de soldado, despojado de todos os salários e subsídios e dispensado de forma desonrosa do Exército dos Estados Unidos. Timothy foi encarcerado no quartel disciplinar dos Estados Unidos em Fort Leavenworth, no Kansas, onde permanece até hoje. Em janeiro de 2011, os advogados dele pediram que Tim recebesse um novo julgamento, porque uma funcionária do laboratório do estado da Carolina do Norte, chamada Brenda, que testemunhou no primeiro julgamento, mas não no terceiro, estava sob investigação por escrever relatórios enganosos em outros casos. A promotora do caso questionou os motivos dos advogados de defesa, até porque eles argumentaram que Tim teve relações consensuais com a vítima antes do crime. E o juiz Coronel Parrish negou o pedido da defesa para obter documentos da investigação do laboratório. Já em setembro de 2011, o réu apelou de sua segunda condenação, alegando que o Exército dos Estados Unidos não tinha jurisdição para julgá-lo pelo crime. Seu apelo foi ouvido no Tribunal de Apelações do 4º Circuito dos Estados Unidos em 26 de outubro de 2011. O advogado de defesa argumentou que a jurisdição militar dos Estados Unidos sobre Timothy havia expirado na época do tribunal em 2010, anulando assim o veredito. Ele apontou que seu cliente foi dispensado com honra em 1989, após sua absolvição, mas aí ele se alistou novamente, e com base nisso, ele argumentou que essa interrupção no serviço tornava quaisquer crimes cometidos durante seu primeiro alistamento imunes a processo. Então, em janeiro de 2012, o Tribunal de Apelações do 4º Circuito confirmou a decisão do Tribunal Distrital de 2009, rejeitando a petição de Tim e adiando a discussão sobre a jurisdição até que os recursos militares dele fossem esgotados. E até 2021, ele seguia apelando constantemente da sentença. Provavelmente, ele nunca irá desistir, mas também não será executado e vai acabar morrendo de velhice. A sobrevivente do ataque, Jana, agora está com 26 anos. Ela trabalha em um consultório veterinário e espera se tornar técnica de raio-x. Ela testemunhou que costumava se sentir muito culpada ao visitar o túmulo de sua mãe e irmãs, porque todos choravam, mas ela não, já que não se lembrava de nenhuma delas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais, e apoia-se. Pode você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!